Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia juntamente comigo na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor, ela diz assim, em Romanos 5, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Amém e graças a Deus. Queridos, essa noite eu gostaria de trazer uma palavra. Deus ministrou essa palavra ao meu coração no início desta semana que passou. E eu sei que essa palavra, ela veio do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração, para mudar alguma coisa que precisa ser mudado em nossas vidas. Quando eu leio esse texto, muito conhecido, onde Paulo, o escritor, ele diz que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que eu gostaria de extrair deste texto aqui e aplicar isto em nossas vidas, na sua vida, na minha vida? Muitas vezes nós temos falado aqui, os pastores têm ministrado algo que é muito forte, muitas vezes nós não levamos muitas vezes em conta, em consideração. Mas eu gostaria que nessa noite você saísse com isto muito forte, gravado na sua alma. Geralmente nós falamos que o nosso mundo físico, ele é regido, ele é governado pelo mundo espiritual. Eu gostaria que você repetisse comigo. Eu não vou ficar pedindo para você repetir, fazer aquela coisa que às vezes é até chato, né? O pastor toda hora está mandando a gente repetir. Mas isso eu gostaria que você repetisse para a gente gravar, massificar isso no nosso coração. O mundo físico, repita isso comigo, o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Amém? Preste atenção em algumas coisas. Se o mundo espiritual, ele que rege o nosso mundo físico, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o poder que nos rege, o poder que nos governa. Se é um poder espiritual, se é ele que nos governa, nós precisamos saber como essa engrenagem funciona, para que a gente funcione adequadamente. E você já vai entender o que Deus quer ministrar ao seu e ao meu coração nessa noite. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é que, quer queiramos ou não depende da nossa vontade, está além dela. Nós vivemos
debaixo de princípios, ou quebrando princípios, ou obedecendo princípios. E os princípios que vêm de cima, os princípios que vêm de Deus, quando eles são obedecidos, eles geram a bênção. Quando eles são obedecidos, como o pastor Johnny falou aqui, há um manancial de bênçãos que Deus tem decretado desde a esfera espiritual, que atinge também a nossa parte material, que atinge as nossas finanças, que atinge tudo que diz respeito a gente. O prazer de Deus como Pai, Jesus disse: olha, se vocês são maus e sabem dar e querem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, nele habita toda a bondade, e ele tem não somente o querer, mas o poder de nos abençoar. E porque muitas vezes nós somos impedidos de recebermos aquilo que poderíamos receber, de vivermos na dimensão que poderíamos viver. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós somos herdeiros de Deus, e o que Deus tem é para os seus filhos. E quantas vezes como filhos de Deus nós estamos vivendo como mendigos? Isso eu não estou falando apenas da questão financeira, eu estou falando no aspecto geral. Existem filhos que estão dentro de casa, a semelhança dos dois filhos perdidos, dos dois filhos, um pródigo perdido fora de casa e outro perdido dentro de casa. Nenhum dos dois conseguiam viver na dimensão daquilo que o pai estava chamando-os para viver. Em consequência, eles não desfrutavam do melhor que o pai tinha para cada um deles, porque fugia a eles a questão de viver sob os princípios que o pai estabeleceu, o governo que o pai estabeleceu sobre a sua casa. Preste atenção numa coisa, quando eu falo de que nós precisamos entender os princípios de Deus, os princípios que regem o nosso mundo físico, que são princípios espirituais. Deixa-me falar um pouquinho sobre governo, antes de entrar propriamente dito no que eu diria que é o cerne da nossa mensagem nessa noite. Não importam os princípios que eu ou você estabeleçamos, se eles não estiverem em concordância com os princípios de Deus, nós vamos viver uma vida de muitas frustrações e muitas decepções. Deus estabeleceu um governo sobre as nossas vidas. Deus trabalha de forma extremamente organizada. Eu estava compartilhando um pouco disso com o pastor Johnny essa semana, lá no retiro. Ele disse: pastor, o senhor poderia falar isso lá na igreja? Eu acho que é um momento pertinente para falar sobre isso. E talvez o que eu vou falar vai doer em algumas pessoas, mas é o princípio de Deus que gera a bênção. Deixe-me falar uma coisa para vocês sobre o princípio de autoridade. É um princípio na palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha e ele tem um cabeça. Você sabe quem é o cabeça de Cristo? Eu estou falando em níveis de autoridade, de governo, como funciona o mundo espiritual, como ele é tão real. Quem é o cabeça de Cristo? Quem? Deus. Mas Jesus é Deus, sim ou não? Quem é o cabeça então?
o Pai. Preste atenção nisso. Isso é um rolo, é um rema, como diz o pessoal. O Pai, Ele é o cabeça de Cristo, o Filho. Mesmo Jesus, sendo Deus, tão Deus quanto o Pai é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus se esvazia de si mesmo, toma a forma de homem, e como homem ele se torna o menor dentre eles, se torna escravo, vai até a cruz, morre, pelo que Deus o exalta soberanamente, ele dá um nome que está acima de todo nome, porque Jesus cumpriu o princípio que estava ordenado para que ele cumprisse. Ele entendia que o mundo espiritual era regido por princípios, então ele entendia que o Pai era o seu cabeça. E quando ele está no Getsêmani e diz assim, ele imagina o seu sofrimento, ele imagina a cruz, ele imagina tudo que está para acontecer, ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E o Pai diz o quê? Sim ou não? Não. E o que é que ele faz? Ele volta a orar. E o Pai diz: não. E ele volta a orar. E o Pai diz: não. E ele entende que o não do Pai é não, e para ele basta. E ele diz: então eu vou à cruz. Ele se submete à vontade do Pai, mesmo tendo que passar pela cruz, porque ele é submisso ao Pai, entende que o Pai é o seu cabeça. Mas em consequência disso, isso que foi para Jesus se aplica a mim e a você. Ele diz, o apóstolo Paulo escrevendo, diz que assim como o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma como Cristo se submete ao Pai, entendendo que é questão de princípio de autoridade, a igreja também é submissa a Cristo, entendendo que Cristo é o nosso cabeça. Independente daquilo, dos meus gostos, dos meus mimos, daquilo que eu valorizo ou não, isso não tem importância no reino. O que importa dentro do reino é o que Cristo quer, é o que Ele gosta, é o que Ele tem determinado para a sua igreja, e eu, como igreja dele, preciso estar atento e me submeter ao governo de Cristo. Até aí tudo bem? Amém, queridos? Aí ele vai falar o seguinte, que o governo de Deus continua assim como a igreja está submissa a Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido, aleluia, glória a Deus, o marido é o cabeça da mulher. E aí ficou bom o negócio para a gente, né? Irmão Nelson aí, sorrindo, gostando. E isso tem dado um problema na cabeça de muita gente, porque tem muitos homens que entendem que o governo está sobre ele realmente é o sacerdote do seu lar, e as mulheres não gostam muito disso, mas vocês deveriam gostar, porque a princípio, quando você une-se a alguém dentro de uma estrutura chamada casamento, saiba que aquele com quem você está se unindo, ele será o seu cabeça, ele será seu guardião, ele será responsável por você. Ele tem uma missão que o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz: vocês, homens, machos, vocês devem tratar as esposas de vocês como um vaso mais frágil, não menos importante, mas mais frágil. Elas têm menos força física, elas não são tão brutas quanto vocês, mas elas são herdeiras da mesma graça que vocês.
elas têm o mesmo peso na balança quando Deus pesa um e pesa outro. E que se você tratar mal a sua esposa, tem um agravante: os céus se fecham, as suas orações elas não são ouvidas nem respondidas nos céus. E isso é forte, queridos. Você, como marido, você é um sacerdote espiritual sobre a sua família. Você é aquele camarada, é o guardião que está ali para guardar, proteger, nutrir, suprir a necessidade da sua família. Mas a esposa, a Bíblia diz que tem por cabeça o marido. Isso na nossa geração, isso é meio complicado, porque a gente vive uma inversão de valores, e por isso nós vivemos uma época de grandes tragédias no meio da sociedade, no âmbito familiar, porque hoje é uma guerra de quem manda mais. Quem manda na sua casa? É o seu pai ou sua mãe? Quem é que manda lá? É você, mulher, ou é você, marido? Quem é o governante do lar? Quem é a referência do lar? A Bíblia diz que o marido, homens de Deus, vocês precisam, nós precisamos assumir a nossa postura de homens. Homem é o que supre, homem é o que cuida, homem é o que zela, homem é o que protege. Homem não é aquele que grita, que bate no peito e diz: aqui quem manda sou eu. Isso não é o papel do homem, isso é um papel de uma pessoa ignorante. Deus tem chamado você para assumir um papel de homem, cabeça do seu lar, de ser o sacerdote espiritual da sua família, de parar com essa conversa de que é sua mulher que carrega espiritualmente o seu lar nos seus joelhos, é ela que ora, é ela que os céus se abrem e você descansa e vai dormir enquanto sua esposa está morrendo de joelhos na presença de Deus ou vivendo. Precisamos entender que quando Deus olha para a sua casa, para o seu lar, Deus vai tratar com você, sacerdote, homem da sua casa, cabeça do seu lar. A Bíblia diz que, seguindo-se a um processo de hierarquias, como Deus estabelece princípios, primeiro vem o esposo, depois vem a esposa e depois os filhos. E hoje existem muitos filhos, assim como muitas esposas e assim como muitos maridos, que por não entender bem os seus papéis dentro do contexto, desse contexto de princípios estabelecidos por Deus, princípios espirituais que regem o reino físico, existem filhos que estão morrendo de uma forma precoce, não respeitam os seus pais, eles afrontam os seus pais, eles desobedecem aos seus pais. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento que atrai a promessa de Deus, que faz com que as bênçãos de Deus corram atrás de você, ao invés de você correr atrás das bênçãos, o primeiro mandamento com promessas é: honre o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra. E qualquer um de nós hoje podemos ter acesso ao lugar santíssimo, à presença de Deus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Pode aplaudir ao Senhor. Ele fez isso por você, Ele fez isso por mim. Nós não precisamos mais de sacerdotes como no Antigo Testamento, para fazer sacrifícios, para nos fazer adentrar a presença de Deus. Deixa-me falar uma coisa para você. Antigamente existia uma classe de sacerdotes que era da tribo de Levi. A partir deste momento, não existe mais tribo de Levi, nem reino
sacerdotal baseado na tribo de Levi. Jesus se torna o nosso sumo sacerdote, e a cada um de vocês que estão aqui, que confessam Jesus, a Bíblia diz que Ele mesmo os fez, está falando de você, um reino de sacerdotes. Você passa a ser um sacerdote e tem acesso direto ao lugar santíssimo, ao lugar mais íntimo da presença de Deus. Você pode dizer: pastor, quem sou eu? Você é um sacerdote de Deus. Você tem livre acesso à sua presença. Preste atenção numa coisa muito linda que vai acontecer. Durante toda a história da humanidade, desde a queda de Adão, todos os homens, mulheres, jovens, crianças que morriam, a morte já os aguardava, e o Hades os abraçava. Todos: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os heróis do Antigo Testamento, todos eles, santos, homens de Deus, ou homens ímpios, todos, ao fecharem os seus olhos, eram abraçados pela morte, pelo Hades. Jesus, ele traz uma parábola e fala que um homem rico morre, e também morre Lázaro, mas um homem pobre e temente ao Senhor, e os dois vão para o Hades, e um consegue visualizar o outro, estão afastados, existe um abismo entre eles, mas eles estão na mesma região, chamada Hades. Todos os que morreram até aquele instante, o Hades os abraçava. Morre Jesus, e Jesus, a Bíblia diz que ele desce até ao Hades. Queridos, nunca na história alguém desceu aquele lugar e voltou. Jesus, ele desce, mas ele não desce como um cativo da morte. Ele não desce como alguém que a morte conseguiu triunfar sobre mais um dos filhos, da herança, dos projetos de Deus. Jesus, ele, na verdade, a Bíblia diz que ele desce, e nas suas mãos existem chaves, que representam, chave na palavra quer dizer literalmente autoridade, poder. E ele desce munido de chaves de autoridade, de poder. E quando ele desce nessa região chamada Hades, lugar dos mortos, ele não desce como mais um morto. Quando ele desce como alguém sem pecados, que a morte ou o Hades não tinha poder sobre ele. Portanto, a morte não poderia detê-lo, nem segurá-lo. Ele desce, eu imagine comigo a quantidade de homens santos de Deus que morreram na esperança de que um dia sairiam dali. E quando Jesus desce as partes do Hades, que a Bíblia chama de as partes mais baixas da terra, ele vai entrando naquela região sombria, e a sua luz emana, a sua luz brilha, e aqueles que um dia morreram na esperança de que um dia seriam resgatados do poder da morte,
eles começam a ver aquela luz vindo, e eu imagino entre eles um sorriso começando a brilhar. Existe alguém que está ali há 1000, 2000 anos esperando a manifestação da glória de Deus através do Messias, e um começa a olhar para o outro, e o outro olha para um, e quem sabe começam a se perguntar: que luz é essa? Quem é este ser que emana luz de si? Quem é este? Será o nosso libertador. Enquanto há este mover lá embaixo, um grande avivamento nas partes mais baixas da terra, a Bíblia diz que aconteceram coisas tremendas. Jesus pega alguns que ali estão e já diz para eles assim: olha, vocês subam, vão até Jerusalém, e aonde vocês foram sepultados, vocês vão ressuscitar. E a Bíblia diz que corpos de santos foram ressuscitados e foram vistos por muitos naquele dia. E estes homens representam algo, estes homens e mulheres que ressuscitaram. A Bíblia diz que eles são as primícias daqueles que dormem no Senhor. Assim como eles ressuscitaram, Jesus estava dizendo para mim e para você que não importa quando vai ser o dia da nossa morte, mas a morte também não terá mais poder para segurar os filhos de Deus. Ela terá que nos soltar. Ela terá que nos soltar. E a Bíblia diz que Jesus, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 9, ele diz que Jesus, ele pega todos os filhos de Deus, que aguardavam a esperança messiânica mesmo no Hades, e a Bíblia diz que ele os leva, ele pega os cativos, e leva os cativos consigo. E a Bíblia diz que os coloca em um lugar elevado, o que nós hoje chamamos de paraíso, é onde os cativos hoje estão. Depois que Jesus, ele faz isto, a morte não pode detê-lo, a morte não pode segurá-los. O que vem a seguir? Jesus, literalmente, dá o terceiro dia. Todo mundo está chorando a sua morte, os seus discípulos, os seus seguidores. E alguém se lembra, especificamente as mulheres, de que ele, quando estava vivo, ele disse que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. A morte não teria mais poder sobre ele. Aliás, a morte nunca teve poder sobre ele. Ele triunfou sobre a morte, tirou os cativos que estavam lá, e ao terceiro dia, de madrugada, as mulheres correm até o sepulcro, levando algumas especiarias, e quando elas chegam ali, elas contemplam seres angelicais que estão ali, sob o túmulo. Aqueles anjos estavam ali, eles estavam vibrando, porque isso nunca existiu, nunca aconteceu na história. E eles olham para aquelas mulheres, e as mulheres olham para eles e dizem: por que vocês
estão buscando o que vive. Porque estão buscando aquele que vive entre os mortos. Jesus já ressuscitou. Jesus ressuscitou, a morte não pode segurá-lo, porque ele não tinha pecado, queridos, e ele caminhou pelo princípio que o Pai lhe tinha entregue. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A morte não tinha poder para segurar o Filho de Deus. Então Jesus, ele ressuscita na hora, no momento, no instante que ele cumpre a sua missão que ele tinha para cumprir lá embaixo. E ele ressurge, ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele transmite o mesmo princípio que nós vamos encontrar. E eu gostaria de finalizar falando um minuto sobre isso. O que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer exatamente o seguinte: sabe, irmãos, preste atenção numa coisa. Hoje nós estamos num corpo corruptível e mortal. Estamos susceptíveis à morte. Mas existe um legado, um novo legado sobre as nossas vidas. É necessário que aquilo que é corruptível, a nossa carne, seja revestido da imortalidade. O que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. E quando isto acontecer, isto acontece no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, então vai se cumprir a palavra dita em que está escrito para cada um de nós: tragada foi a morte. O maior de todos os inimigos do homem, a morte, ela foi tragada pela vitória do Filho de Deus. E aquilo que nos afrontava, que era a morte, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Você perdeu para o Filho de Deus. E assim como ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar e triunfar sobre a morte. Por isso nem a morte pode parar os filhos de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. O ministério de louvor se aproxima. Nada, nem, por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: olha, é certo, já está decretado, o legado já foi repassado. Então é certo de que nem a vida, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Somos inseparáveis. Somos mais do que vencedores. Nem tribulações, nem angústias, nem altura, nem profundidade, nem anjos, principados, potestades, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos dele, nós somos dele. Quero convidar você nesse momento só para adorar. Feche seus olhos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Criação chorou, o sol se apagou, o nosso Salvador
entregue seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou, simplesmente e adore. carregou os meus pecados. Fôlego de Deus, o Pai não pôde ver seu filho a morrer sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu, a morte ele venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou e pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está, vivo está. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou e pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina, vivo está. Aleluia! Carabasuri canta alabado. Pra sempre. Recarabasuri canta alabarabasuri alabá. Crecarabasuri anta alabalabasuriás. Eu quero convidar você aqui à frente. Você que quer afirmar o seu compromisso, a sua aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que nos dá a eternidade por herança. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha agora. Venha reatar a sua aliança, venha reafirmar a sua aliança. Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu estou disposto a confessar, a renunciar os meus pecados, porque sei que a morte não terá poder sobre a minha vida, porque maior é o Senhor que está em mim do que todo mal que se levanta contra a minha vida. Acompanhe esse jovem. Venha, venha. Não resista mais à voz do Espírito Santo de Deus que tem falado ao seu coração. Venha, venha.